Olá, família querida, estamos aqui para trazer mais um vídeo para você. Queremos mandar um abraço para todos que têm feito seu comentário no nosso canal, principalmente para você, Marcos Miranda, tá? Que Deus te abençoe, cara, te dê força. E olha, 3 dias sem beber já é, cara, uma vitória, realmente. Então, continue na pegada, não desista e acredite que algo pode acontecer na sua vida, beleza? Um abraço. Sim, gente, agradecemos muito esse retorno que estamos tendo. Você que está nos acompanhando agora, aqui nesse canal você vai encontrar relatos, né, das nossas experiências como casal, como família, e tudo junto com informações sobre dependência química. Hoje vamos falar sobre codependência. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Fique aí que nós vamos falar nesse vídeo. Quero voltar pro meu lar, a casa de meu pai ainda tem lugar. De longe eu vejo teu olhar me esperando pra me abraçar. Oi, família! Hoje nós vamos falar um pouco do que nós vivemos, mais da minha parte. Então, aos 14 anos de relacionamento, muita coisa já tinha acontecido, muitas idas e vindas, volta, separa, tem esperança, não tem esperança, vai acontecer, não vai acontecer. E 14 anos é muito tempo. E acabou que nesse momento, eu acabei lendo uma entrevista numa revista da Rita Lee. E lá perguntava como que ela ficou tanto tempo casada, como que foi o casamento dela, sendo que ela tinha uma vida adicta muito conturbada. E na entrevista ela falava que às vezes ela tinha consciência de que ela estava precisando de um tratamento e ela ia e se internava voluntariamente. E ela falou também que às vezes quando ela estava babando no chão, o marido dela ia, internava ela e voltava e eles, né, continuavam o relacionamento. Então chegou um momento em que eu perdi a esperança da recuperação de Samuel. E achei que ele não ia mudar mais, que ele ia viver assim até morrer. E eu olhei para mim e pensei que eu tinha que tomar uma decisão, que ou eu ficava nesse relacionamento e cuidava dele, ou eu largava, saía fora, que eu tinha que tomar uma decisão. Eu decidi que eu ia ficar e ia cuidar, que quando ele estivesse bem, né, foi o que eu imaginei, quando ele estivesse bem ele ia ter um relacionamento em família, comigo, com os filhos. E quando ele não estivesse bem, eu ia internar ele. E eu imaginei que o resto da minha vida ia ser dessa forma. E, inclusive, falei com meu sogro. Meu sogro foi uma pessoa muito presente nas nossas vidas, né? Como? Sempre apoiando o casamento, sempre acreditando que Samuel ia ficar bem. E conversei com ele me deu o apoio que eu precisava no momento e foi o que eu decidi. Você estava com a dicção muito forte, né, amor? Sim, foi. Nesse momento também eu saí de casa, comecei a sair de casa, comecei a ter um namoro com a rua. Eu vejo também muito a questão da codependência, né, a Marissa puxando para si a responsabilidade de cuidar de mim, achando que esse cuidado iria me levar a estacionar a minha doença ou trazer a cura para a minha vida, né? E isso é um auto-engano que as pessoas têm, achando que ela, com a força, com a capacidade dela, ela vai conseguir transformar, mudar o seu ente querido, o seu amigo ou a pessoa que ele está ajudando. Na verdade, então, minha dicção começou a progredir, eu comecei a ficar mais na rua, ir em casa para arrumar dinheiro, ir em casa para dormir, para trocar de roupa e voltar para a rua. Comecei a ver minha casa como um porto seguro para mim chegar e descansar e poder voltar para a rua. E de uma certa forma a Marissa, ela estava aceitando, porque quando eu voltava para ela era um alívio que eu voltava. Eu estava ali, agora é o momento que ela iria cuidar de mim.
Mas só que essa situação, ela foi se agravando. Porque como nós já falamos, a doença ela é progressiva. Foi progredindo. O namoro foi saindo de um namoro para um noivado com a rua até um casamento que eu tive, né? Digamos assim, de tão envolvimento que eu tive com a rua. Samuel, ele ficava muito na rua e em casa esporadicamente mesmo. Quando ele me ligava, quando ele estava na rua, ele me ligava pedindo ajuda, me ajuda, não estou bem e tal. Não importa onde eu estivesse, se eu estivesse no trabalho, onde que eu estivesse, eu parava tudo. Parava e ia correndo para ajudar ele. E tinha vezes também que ele chegava antes de eu ir trabalhar, por exemplo, 6 horas da manhã, estou preparando tudo, né, as crianças e eu, e ele chegava e aí eu ficava, por quê? Não era só o cuidado com ele, eu tinha que estar junto dele, porque se eu deixasse ele sozinho em casa, quando eu voltasse podia ter perdido alguma coisa de dentro de casa, podia estar sem um micro-ondas, sem uma televisão, sem qualquer outra coisa, né? Então era uma ansiedade muito intensa. Quando ele ia para fora de casa, eu vou só ali. A ansiedade me corroía, o medo me corroía intensamente. Aí ele não voltava, ou voltava de madrugada. Então eu não dormia, eu não tinha sono, né? Porque qualquer ruído podia ser ele voltando. Então, qualquer barulho da rua, a gente fica alerta 24 horas por dia. E isso é codependência. Codependência, a vida de uma pessoa fica incontrolável pelo comprometimento que ela tem com um dependente. Isso é codependência. Então, a minha vida realmente não tinha uma rotina saudável. Eu vivia em função do Samuel. Quando eu percebi que ele não ia dar conta de ficar em casa, né, com a gente, que ele estava nesse vai e vem, eu tomei a decisão drástica e liguei, conversei com o pai dele, eu sempre conversava com o pai dele, me apoiou, e eu liguei para uma comunidade, uma clínica, para buscar ele em casa. Quando ele chegou, estava dormindo de dia, eu liguei e eles foram buscar ele lá em casa. Para mim foi horrível ser pego de surpresa ali dentro de casa, 4 homens entrando ali, me amarrando. Comecei a xingar a Maressa de tudo quanto é nome, ela se escondendo. Foi uma situação muito chata para ambas as partes. Mas como eu estava na doença, eu estava cego. E ali eu só estava vendo o meu lado. Como o que ela fez, ela me traiu, enfim, né? A gente pensa tanta coisa, mas nós que estamos na condições de adictos, nós esquecemos como nós adoecemos ele. Os nossos familiares chegaram ao ponto de estar ligando para uma instituição, para estarem nos resgatando, para estar tirando a gente de dentro da nossa casa, é porque eles chegaram numa situação extrema. E o nosso intuito, né, amor, a gente está trazendo essas informações sobre codependência, é porque acreditamos que existem muitas pessoas que passam por essa situação e muitas das vezes se torna refém, muitas das vezes só coloca só o seu ente querido, o seu familiar para fazer o tratamento e esquece de se cuidar. E coloca o seu familiar, o seu amigo numa instituição e acha que o tratamento é só para ele, que é o doente, ele que precisa. E a gente vem aqui através desse vídeo para a gente falar para você que o tratamento é um conjunto. É um conjunto familiar. É o dependente químico juntamente com a família. Não adianta só tratar o dependente e a família não se tratar. Lá na frente vai se coligir em algum lugar. Se colidir em algum lugar, não é verdade? Isso mesmo. Então, a codependência ela é uma síndrome porque ela tem sintomas específicos, né? Então, sintoma, medo de perder o vínculo. A gente tem um medo enorme, tem que estar satisfazendo a necessidade do outro. A gente tem uma dificuldade enorme de dizer não, porque a gente sente que se a gente
contrariar a pessoa. Vai colocar tudo a perder, né? A gente que vai colocar tudo a perder. A gente coloca a responsabilidade em cima da gente. E sendo que essa responsabilidade é nossa. Enquanto nós não tivermos, nós como dependentes químicos em recuperação ou qualquer situação que seja, enquanto você não puxar a responsabilidade para você, você vai continuar na mesma e ainda adoecendo a sua família ainda. Desse jeito. Então, qual que é o tratamento? O tratamento é procurar um especialista na área de dependência química, procurar grupos, né, familiares, tem o Amor Exigente, tem o Naranon. Nós mesmos estamos começando um grupo aqui em Brasília também. Então, estar perto das pessoas que falam seus pares, os seus iguais, também ajuda. Então, a raiva que a gente sente, o medo, a vergonha, tudo isso é característica da doença crônica. A dependência é uma doença crônica. Então, essas características, elas adoecem a família. Você ter vergonha de ter um dependente químico dentro de casa, você quer esconder das pessoas, você não quer que ninguém saiba. Isso tudo adoece a família. E a doença ela tem que ser tratada. E falando em tratamento, quando eu pedi para internar em Samuel, e ele foi internado, né, passou muitos meses na clínica contra a vontade, o tratamento ele só existe se o dependente se envolver, se ele aceitar o tratamento. Então, como foi com Samuel, esse tempo que ele ficou lá não foi tratamento, porque ele não aceitou. Isso foi uma pausa no abuso que ele estava realizando. No abuso de drogas foi uma pausa. Essa internação involuntária foi uma pausa. Tanto é que quando ele saiu, no outro dia, foi no dia seguinte da alta dele, teve a recaída. Um dia só de volta em casa. Então, a partir daí, a rua chamou de vez. Marissa, ela teve um despertar, um start na vida dela que ela não quis mais aceitar, né? Também foi aonde, já que você quer viver isso, então você vive, ou você fica aqui ou você vai pra rua. Acho que foi isso. O que eu percebi com esse um dia só sóbrio, porque os meses que ele passou na clínica desintoxicou o corpo dele. Então, um dia eu vi que não era apenas... Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, nesse episódio, eu percebi que precisava de algo mais, além de internação, medicação, médicos, né, psicólogos, psiquiatras. Precisava de algo mais, e esse algo mais é o querer se agarrar ao tratamento. É o chamar para si a responsabilidade, né? E nisso aí foi um choque para mim. Eu vi que isso não existia, precisava existir, não existia. E aí foi quando, depois de quase 15 anos de relacionamento, que eu tinha decidido permanecer, mas eu falei que eu não dava conta dessa forma. Sim, aí foi quando você colocou para me escolher, né? E eu escolhi pegar minhas coisas. Foi que se você saísse, você não ia mais voltar. Foi. Eu decidi pegar minha mala, peguei minhas coisas e fui pra rua. Fui literalmente morar na rua, né? No uso abusivo de droga. Mas hoje eu consigo ver a gente teve um aprendizado com isso, né? Tudo que tem acontecido hoje na minha vida tem servido, né? Mas foi doloroso, mas o maior aprendizado onde eu comecei a aprender foi quando realmente tive que ter essa responsabilidade. Foi onde que eu não esperei mais de ninguém ajuda, porque na verdade ninguém mais estava mais disposto a me ajudar, porque estava cansado. Foram 23 anos, né? Não foram 2 anos, não foram 5 anos, desculpa, mas foram vários anos. Então isso meio que enfraqueceu as pessoas, desmotivou as pessoas, achando que eu não queria, que realmente eu era sem vergonhice, era safadeza e tal. E ele tá fazendo a escolha dele, ele tá indo pra rua, ele tá fazendo a escolha dele. A gente deixa esse vídeo com você, esperando que seja útil
para te fortalecer no conhecimento. Quando a gente tem clareza do que está acontecendo, a gente se fortalece. Procure tratamento, procure ajuda. Se quiser entrar em contato conosco, nós estamos aqui em Brasília, estamos à disposição também. Um abraço, Deus abençoe. Tchau.